Você já percebeu que existem fases da vida em que, por mais que você tente, empurre, se esforce, visualize, deseje, ore, manifeste, nada muda? Como se você estivesse preso em um loop emocional que te puxa de volta, mesmo quando você tenta avançar. Você sente que está tentando ir para frente, mas algo em você ainda olha para trás. E talvez, no fundo, você já tenha sentido isso. Não importa quanto você queira um futuro novo, se uma parte sua ainda está lutando com o passado, o futuro não se instala. Esse é o ponto cego de 99% das pessoas. E quase ninguém entende essa verdade simples e brutal. Nada muda enquanto você lutar com o passado. Nada. Porque lutar com o passado é o mesmo que recriar o passado todos os dias. Você acha que está se defendendo. Você acha que está se libertando. Mas, na verdade, você está nutrindo aquilo que te feriu. O passado só permanece vivo onde existe energia. E a energia que mantém o passado vivo é a luta. Você não supera o que você combate, você supera o que você neutraliza. Aqui está o primeiro choque deste vídeo. Você não cura o que rejeita. Você cura o que integra. Tudo aquilo que você tenta não sentir, não lembrar, não pensar, não repetir, volta com mais força. O trauma não se alimenta da lembrança. Ele se alimenta da resistência. É a resistência que cria o ciclo. É a resistência que mantém a dor viva. É a resistência que te prende no mesmo lugar, mesmo quando a mente está tentando avançar. Você pode ter mudado de vida. Mudado de cidade. Mudado de ciclo. Mudado de relacionamentos. Mas se dentro de você ainda existe um nó não dissolvido, você está vivendo um presente com as cores do passado. O passado não acaba quando a história termina, ele acaba quando a emoção é liberada. Um acontecimento do passado não prende ninguém. O que prende é a carga emocional não processada. Você pode ter vivido algo há anos. Mas se o seu corpo ainda reage como se estivesse acontecendo agora, então, energeticamente, você ainda está lá. Porque o corpo não entende datas. O corpo entende vibrações. Se a vibração não foi dissolvida, ela vira identidade. E identidade cria padrão. E padrão cria realidade. É por isso que tantas pessoas vivem histórias repetidas. Mesmos erros. Mesmas pessoas com nomes diferentes. Mesmos ciclos emocionais. Mesmos obstáculos. Mesma sensação de estagnação. Não porque o destino é cruel, mas porque o corpo está ancorado em uma memória. Uma memória que ainda não foi vista, aceita e integrada. Você não está preso ao passado, o passado está preso em você. Essa frase pode mudar sua vida se você deixar entrar. Você não está presa ao passado. O passado está preso em você. Ele vive nas microtensões do seu corpo. Nas crenças silenciosas. Nos medos que você acha que já superou. Nos gatilhos que você tenta ignorar. Na ansiedade que surge sem motivo. Na procrastinação que você não entende. Na sensação de inadequação que aparece do nada. O passado se manifesta na forma de defesas emocionais. Hipervigilância, controle, desconfiança, rigidez, necessidade de provar, medo de perder, medo de não ser suficiente. E enquanto essas defesas forem o seu modo automático de viver, você estará reagindo ao passado, não criando o futuro. O passado se torna realidade quando você o evita. Faça essa pergunta agora. O que você ainda está tentando evitar sentir? Porque tudo que você evita sentir, você continua vivendo. Tudo que você tenta rejeitar, volta como padrão. Aquilo que você não aceita, te controla.
Aquilo que você aceita, se dissolve. O passado não precisa ser curado. Ele precisa ser liberado. E a liberação começa com uma coisa: parar de lutar contra ele. O presente só se abre para quem está disponível. Aqui está um segredo espiritual profundo. O futuro só se aproxima quando você está inteira no presente. Mas você não consegue estar inteira no presente quando partes suas ainda estão presas no passado. E isso é mais comum do que parece. Você pensa que está vivendo o presente, mas seu corpo está em estado de defesa. Seu coração está em modo de proteção. Sua mente está tentando prever perigos. Sua energia está segurando histórias antigas. Como o novo pode entrar? Se você está ocupada carregando o velho? O presente é um campo. O futuro é uma frequência. O passado é um peso. Quando você solta o peso, o campo se abre. A frequência muda. E o futuro se aproxima. Isso não é poético. É metafísico. Você não solta o passado quando ele vai embora, você solta quando você para de carregar. A maioria das pessoas espera. Um dia isso não vai mais doer. Um dia isso vai parar de me atrapalhar. Um dia eu vou superar isso. Um dia eu vou deixar ir. E esse dia nunca chega. Porque soltar não acontece com o tempo. Acontece com decisão. E decisão não é racional. É energética. Soltar significa: eu paro de investir energia nisso. Eu paro de resistir. Eu paro de carregar. Eu paro de lutar. Soltar não é esquecer. Soltar não é negar. Soltar não é romantizar. Soltar é desidentificar. É reconhecer. Isso aconteceu comigo. Mas não é quem eu sou. A guerra interna é o que te mantém preso. Quando você luta com algo dentro de si, duas coisas acontecem. Primeiro, você perde energia. Segundo, aquilo ganha força. Porque aquilo que recebe combate, recebe foco. E aquilo que recebe foco, cresce. Não é o passado que está te machucando. É a sua luta com ele. Não é a memória que te prende. É a resistência a ela. Não é a história antiga que te limita. É a emoção não acolhida. E enquanto você continuar tentando vencer o passado, você continuará vivendo dentro dele. Efeito da fixação: como o passado trava sua realidade atual. Mais uma verdade incômoda. Quando você está preso a um passado emocional, sua visão de mundo fica distorcida. Você interpreta o presente com as lentes antigas. Você vê ameaças onde não existem. Você cria limites onde não precisa. Você se encolhe onde poderia se expandir. Você se defende onde poderia se abrir. E sem perceber, cria uma vida onde tudo parece igual. O passado se torna modelo, e o presente vira apenas repetição. O mergulho interno, o que realmente precisa acontecer. Soltar o passado significa atravessar, não fugir. E atravessar significa sentir o que não foi sentido. Reconhecer o que você tentou esquecer. Aceitar emoções que você rejeitou. Acolher partes suas que você abandonou. Encerrar ciclos que você manteve abertos. Dar permissão para a vida seguir. Soltar o passado é um processo de libertação. E libertação não acontece quando você supera. Acontece quando você aceita. Aceita a sua história. Aceita a sua dor. Aceita quem você foi. Aceita que fez o melhor que podia naquela época. Aceita que não poderia ter sido diferente. A aceitação é a porta que abre o agora.
E o agora é a única realidade onde a vida realmente existe. A verdade que você precisa ouvir. Sua vida não está travada porque falta força, ou disciplina, ou foco. Sua vida está travada porque falta espaço interno para o novo entrar. E não existe espaço interno enquanto você continua lutando com aquilo que já passou. Você não nasceu para carregar histórias antigas. Você nasceu para criar novas realidades. Mas você não cria novas realidades com energia velha. O novo exige o novo. O futuro exige o futuro. A liberdade exige leveza. E a leveza começa com uma decisão: soltar. O ritual metafísico de liberação, 4 passos. Um processo simples, mas profundo, para liberar o passado. Primeiro, identifique o peso. Pergunte a si mesmo: qual história ainda dói quando eu encosto? Não racionalize. Sinta. Segundo, pare de resistir. Respire no desconforto. O corpo sabe liberar o que a mente não sabe processar. Terceiro, aceite. Diga internamente: isso aconteceu. E eu permito que isso termine em mim. Aceitar não significa concordar. Significa liberar a carga. Quarto, finalize energeticamente. Visualize o acontecimento como um objeto pesado nas suas mãos. Veja você colocando no chão. E diga: eu não carrego mais isso. Esse exercício feito com presença é transformador. O que acontece quando você solta? Quando você solta o passado, 3 coisas acontecem imediatamente na sua vibração. Primeiro, seu campo se abre. O fluxo da vida volta a circular. Oportunidades começam a aparecer. Sincronicidades retornam. Segundo, sua mente clareia. Você para de viver em estado de defesa. Decisões se tornam óbvias. Caminhos aparecem. Terceiro, sua energia volta para você. A vitalidade retorna. A criatividade volta. A autoestima aumenta. A sensação de futuro se instala. Porque você deixou de estar preso a uma história antiga. E agora pode, finalmente, viver uma história nova. O final que precisa ser dito. O passado não define mais nada em você. Ele apenas influencia enquanto você luta com ele. E quando você solta, você percebe uma verdade que muda tudo. Nada do que aconteceu pode impedir quem você está se tornando. Nada. Seu futuro não depende do que você viveu. Depende do que você libera. Depende do que você decide carregar. Depende do que você permite entrar. E você só permite entrar quando solta o que já foi. A vida está esperando você voltar para o presente. Porque é no presente que o futuro nasce. E tudo muda quando você entende isso. Nada muda enquanto você lutar com o passado. Mas tudo muda quando você solta. Se este vídeo ressoou com a sua alma, mostre-me sua gratidão. Curta o vídeo. Compartilhe-o com alguém que precisa prosperar. E inscreva-se no canal para garantir que sua mente continue alimentada com o poder da criação. Obrigado por estar aqui. Sua expansão é inevitável.